Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. Point Harbor, Maine, 27 de outubro de 1980. Tudo começou quando a estação meteorológica local detectou algo incomum se formando sobre o oceano. Um sistema de baixa pressão que não estava nos modelos de previsão, movendo-se em direção à costa com uma velocidade constante e antinatural. "Nunca vi nada assim", murmurou Martin Reed, meteorologista-chefe, enquanto observava as leituras do radar. Dados impossíveis que faziam os equipamentos modernos recém-instalados emitirem alarmes em sequência. "Parece dirigido." Eu, David Martinez, jornalista do Point Harbor Gazette, estava na estação naquela manhã pesquisando para uma matéria sobre modernização tecnológica. Meu gravador capturou o momento exato em que Martin pronunciou as palavras que mais tarde se tornariam lendárias na pequena cidade costeira. Não é um nevoeiro comum. Tem padrões dentro dele, quase como digitais. 2 horas depois, a primeira parede branca tocou a costa. Não gradualmente, como neblina normal, mas como uma cortina sólida descendo sobre a água, engolindo barcos pesqueiros, engolindo o farol do século XIX, engolindo as primeiras casas na orla. Eu estava no cais quando aconteceu, tirando fotos com minha Nikon. Mais tarde, quando reveladas, as imagens mostrariam algo que meus olhos não captaram no momento. Silhuetas alongadas dentro da brancura, figuras que pareciam caminhar sobre a água. O xerife Daniel Cooper foi o primeiro a perceber que as comunicações estavam falhando. Seu rádio emitia apenas estática quando tentava contatar delegacias vizinhas. As linhas telefônicas funcionavam apenas dentro da cidade. Chamadas para fora encontravam um silêncio sepulcral. "Estamos isolados", disse ele para o grupo de oficiais reunidos às pressas na delegacia. "Seja lá o que for esse nevoeiro, está bloqueando tudo." Às 14h32, a cidade inteira havia desaparecido sob o manto branco. Tão denso que dirigir tornara-se impossível. Visibilidade, menos de 1 metro. A temperatura caiu rapidamente, cristais de gelo formando-se em superfícies metálicas, em galhos de árvores, nas janelas das casas. E então começaram os sons. Não gritos, não sirenes, algo mais perturbador. Vozes sussurrando em algum idioma, que ninguém reconhecia. Vozes que pareciam vir de todas as direções e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Eu, agora abrigado na biblioteca da cidade com outros 12 cidadãos, fui o primeiro a notar os padrões de condensação formando-se nas janelas. Não aleatórios como seria natural, mas geométricos. Círculos dentro de círculos. Linhas retas de precisão impossível. "Isso não é natural", sussurrou o Dr. Michael Fleming, o historiador local, olhando por cima do meu ombro. "Parece algum tipo de linguagem." A energia elétrica falhou às 18h07, mergulhando Point Harbor na escuridão mais completa que qualquer um jamais experimentara. No céu, nenhuma estrela era visível através da névoa. Lanternas e velas ofereciam apenas pequenas ilhas de luz que pareciam ser engolidas pela brancura a poucos centímetros de distância. Foi então que a primeira pessoa desapareceu. Billy Morrison, 17 anos, saiu para verificar o gerador da biblioteca. Ele nunca retornou. As pegadas no chão molhado do porão terminavam abruptamente na parede de nevoeiro. "Não faz sentido", disse o xerife Cooper, examinando a cena. "É como se ele tivesse sido levado", completei. E a pergunta que ninguém ousava verbalizar pairava, pesada como o próprio nevoeiro. Levado por quem? Ou por quê? O Dr. Fleming foi o único que notou algo crucial. Os padrões geométricos nas janelas haviam mudado depois do desaparecimento de Billy. Como se registrassem o evento. Como se comunicassem. "Precisamos olhar os arquivos", ele disse subitamente, pegando-me pelo braço com urgência. "Os arquivos de 1897. "O que aconteceu em 1897? Perguntou o xerife. Fleming hesitou, relutante em dizer as palavras em voz alta, como se nomear o horror pudesse invocá-lo. "O último nevoeiro", respondeu finalmente. "E os 27 que nunca mais foram vistos." Point Harbor não era uma cidade qualquer na costa do Maine.
Fundada em 1763 por colonos que abandonaram suas embarcações após uma tempestade misteriosa, o local sempre tivera uma relação peculiar com o mar e seus segredos. Eu, David Martinez, 32 anos, não era nativo dali. Havia chegado há apenas 8 meses, fugindo de um casamento fracassado em Boston e do escândalo que se seguiu quando revelei corrupção no departamento de polícia da cidade. Reportagem que me rendeu um prêmio Pulitzer e muitos inimigos. Point Harbor representava recomeço e anonimato. Ou assim pensava. O que eu não sabia era que minha mudança para a cidade não fora coincidência. Algo me havia chamado, assim como chamara outros antes de mim. Algo que reconhecia sangue específico, linhagens particulares, habilidades latentes que nem eu mesmo compreendia. O xerife Daniel Cooper, 45 anos, nativo de terceira geração, carregava o peso de um conhecimento herdado. Seu avô fora um dos poucos sobreviventes adultos do incidente de 1897, transformado de um homem jovem e vital em um esqueleto ambulante que passara o resto de seus dias desenhando obsessivamente os mesmos símbolos nas paredes de seu quarto no asilo. Símbolos idênticos aos que agora apareciam nas janelas da biblioteca. Dr. Michael Fleming, 67 anos, historiador respeitado com passagem por Harvard, guardava na gaveta trancada de sua escrivaninha o verdadeiro motivo para ter se enterrado naquela cidade pequena. Um diário do século XVIII, escrito em uma mistura de inglês antigo e alguma linguagem desconhecida. Um diário que mencionava a chegada do branco e aqueles que caminham entre os mundos. Um diário escrito por um antepassado meu, embora eu não soubesse disso ainda. Entre os outros abrigados na biblioteca estava Emily Watson, 12 anos, uma criança quieta e estranha, que desde bebê desenhava os mesmos padrões geométricos em seus cadernos escolares. Sua mãe, Rachel Watson, enfermeira-chefe do hospital local, havia aprendido a ignorar a peculiaridade da filha, atribuindo-a a algum talento matemático extraordinário. Mas naquela noite, enquanto observava Emily traçando com o dedo os mesmos padrões das janelas sem olhar para elas, Rachel começava a compreender a terrível verdade. Debaixo da pequena cidade costeira, corriam túneis. Quilômetros deles, escavados no granito, não por mãos humanas, mas por algo mais antigo. Túneis que os pescadores locais conheciam apenas através de histórias sussurradas em bares após a quinta cerveja. Túneis que levavam a cavernas submarinas, onde a luz se comportava de maneiras impossíveis e onde, diziam as lendas, as vozes podiam ser ouvidas com mais clareza. O farol de Point Harbor, agora engolido pelo nevoeiro, tinha sido construído não para guiar navios, mas para manter algo afastado. Sua luz específica, calibrada por gerações de faroleiros que passavam o conhecimento como segredo sagrado, emitia uma frequência que repelia o que vivia além da linha do horizonte. Um farol, que agora estava desligado pela primeira vez em 183 anos. O próprio nevoeiro não era apenas um fenômeno meteorológico, mas uma membrana viva, um véu entre dimensões temporariamente enfraquecido, e dentro dele, criaturas se moviam, não exatamente físicas, não completamente etéreas. Observadores, coletores, estudiosos de uma ciência para a qual os humanos não tinham nome. Apenas Billy Morrison não era quem parecia. O adolescente desaparecido tinha sido escolhido muito antes daquela noite. Escolhido por causa do que carregava dentro de si. Uma conexão genética com os primeiros visitantes, aqueles que haviam deixado suas marcas em Point Harbor séculos antes. Billy era uma chave, e agora o portal estava aberto. Do lado de fora, da biblioteca, o nevoeiro pulsava como algo vivo, respondendo a um ritmo que não pertencia à Terra. Precisamos encontrar o arquivo 1897B, insistiu o Dr. Fleming, sua voz tremendo ligeiramente enquanto vasculhava as prateleiras da seção de história local. Ele contém os depoimentos originais, não as versões sanitizadas que apareceram no jornal. Eu ajudava na busca, enquanto o xerife Cooper organizava os refugiados na biblioteca. 17 pessoas agora, principalmente funcionários e alguns cidadãos que não conseguiram chegar em casa
antes que o nevoeiro tornasse as ruas intransitáveis. Aqui, exclamei, puxando uma caixa empoeirada de um canto escuro. No mesmo instante, as luzes das lanternas piscaram simultaneamente, como se algo reagisse à descoberta. O conteúdo do arquivo era perturbador. Relatos de pessoas desaparecendo em sequência durante 3 dias de nevoeiro impenetrável, sempre após ouvirem seus nomes sendo chamados por vozes de entes queridos já falecidos. Fotografias desbotadas, mostrando os mesmos padrões geométricos nas janelas. E, mais inquietante, um envelope selado com a inscrição: a ser aberto apenas quando o branco retornar. Ah, isso não pode ser coincidência, murmurei, enquanto Fleming quebrava o selo do envelope com mãos trêmulas. No centro da biblioteca, Rachel Watson soltou um grito abafado. Sua filha Emily havia desmaiado repentinamente. Quando a menina voltou, assim segundos depois, seus olhos estavam diferentes, mais escuros, quase negros, e seus movimentos tornaram-se mecânicos como os de uma marionete. Eles estão vindo, anunciou Emily com uma voz monótona que não pertencia a uma criança de 12 anos. Os coletores estão selecionando. Nesse momento, o conteúdo do envelope revelou-se: um mapa detalhado dos túneis sob a cidade, marcado com símbolos idênticos aos das janelas, e uma carta escrita por Jeremiah Martinez, meu ancestral, datada de 4 de novembro de 1897. Meu Deus! Sussurrei ao ver o sobrenome. Isso não pode... Suas linhagens sempre foram escolhidas, interrompeu Emily, agora de pé, apontando para mim e o xerife Cooper. Vocês carregam a visão. Você, apontou para Fleming, carrega o conhecimento. E eu, sua voz infantil brevemente retornando. Eu sou o veículo. Um barulho ensurdecedor sacudiu o prédio. Vidros tremendo, livros caindo das prateleiras. Lá fora, o nevoeiro pulsava com luzes internas, como veias iluminadas de algum organismo colossal. Estão procurando por nós, disse Cooper, checando sua arma. Precisamos nos mover. Para onde? Perguntou um dos refugiados, pânico evidente em sua voz. Fleming segurava o mapa com reverência. Para baixo. Os túneis são nosso único refúgio. Jeremiah Martinez descobriu isso da pior maneira, em 1897. Enquanto o grupo reunia suprimentos e lanternas, li rapidamente a carta de meu antepassado. Cada palavra aumentava meu horror. A descrição dos seres dentro do nevoeiro, intelectuais, metódicos, dissecando física e mentalmente aqueles que levavam. Como catalogavam o conhecimento humano, não por maldade, mas com a mesma indiferença clínica de cientistas estudando espécimes de insetos. Eles não são invasores comuns, expliquei ao grupo. São pesquisadores de algum tipo, catalogadores. E nós somos o quê? Suas cobaias? Perguntou alguém. Emily respondeu antes que eu pudesse. Não, somos seus arquivos vivos. Eles implantam conhecimento em nossas linhagens e retornam periodicamente para coletar. Um grito vindo do andar superior interrompeu a conversa. Um dos refugiados, Darren Myers, havia subido para procurar mais lanternas. Quando o grupo chegou às escadas, encontramos apenas nevoeiro descendo pelos degraus como uma cascata branca, engolindo tudo em seu caminho. Eles entraram, anunciou Cooper, levantando sua arma instintivamente. Formas se moviam dentro da brancura, silhuetas alongadas, quase humanas, mas com proporções ligeiramente erradas, e agora vozes chamavam de dentro do nevoeiro. David Martinez, Daniel Cooper. As vozes eram perfeitas imitações de pessoas que ambos havíamos perdido. Meu pai falecido, a esposa morta de Cooper. Não olhem diretamente para eles, advertiu Fleming. E não respondam. Não. Importa o que digam. Emily começou a desenhar freneticamente no chão, usando o giz da sala infantil. O mesmo padrão das janelas, mas mais complexo, expandindo-se em espirais precisas. Um escudo, explicou a menina, sua voz alternando entre a infantil e a outra. Mais antiga. Temporário. Percebi então que os túneis no mapa formavam o mesmo padrão que Emily desenhava. Não eram apenas passagens subterrâneas,
Era um símbolo gigante, um glifo escavado na própria terra. Não estamos fugindo para os túneis, compreendi subitamente. Estamos completando algo que começou há muito tempo. O nevoeiro descia. Mais rapidamente agora, e com ele, o som de passos, dezenas deles, aproximando-se metodicamente. O grupo correu para o porão da biblioteca, onde uma antiga porta de manutenção, normalmente trancada e esquecida, agora aguardava como última esperança. Os passos das entidades no andar superior eram cada vez mais audíveis. Não o som de pés humanos, mas algo diferente, rítmico, preciso, como o tic-tac de metrônomos sincronizados. Rápido, sussurrou Fleming, suas mãos idosas lutando, com o molho de chaves antigas. Esta é a entrada mais próxima para os túneis. Enquanto trabalhava na fechadura, eu relia freneticamente trechos da carta de Jeremiah Martinez à luz da lanterna. Eles não enxergam como nós. Detectam padrões de calor, eletricidade neural, atividade cerebral. Os mais ativos são sempre os primeiros levados. Cooper, guardando a retaguarda, percebeu uma descoberta crucial. O nevoeiro, ele evita a luz direta. Observem, era verdade. O feixe das lanternas criava bolsões temporários onde a brancura recuava, como se sensível. A iluminação concentrada, não uma defesa perfeita, mas algo que poderia nos comprar tempo. A porta finalmente abriu, revelando uma escada íngreme que desaparecia na escuridão. O grupo, agora reduzido a 15 pessoas, desceu rapidamente, Cooper e eu por último. Nossas lanternas apontadas para a brancura que começava a esgueirar-se escada abaixo. Nos túneis, o ar era surpreendentemente seco e muito mais quente que na superfície. Um calor que parecia emanar das próprias paredes de pedra, densamente cobertas com os mesmos símbolos que Emily desenhava. Estes túneis não foram construídos em 1897, observei, tocando os símbolos perfeitamente entalhados na rocha sólida. São muito mais antigos, pré-coloniais, confirmou Fleming. Provavelmente tão antigos quanto a própria civilização humana na região. Emily, agora caminhando com determinação à frente do grupo, parecia saber exatamente para onde ir. Cada bifurcação, cada junção, a menina escolhia sem hesitação, como se seguisse um mapa invisível. Como ela sabe o caminho? Perguntou. Rachel, olhando para sua filha com uma mistura de medo e maravilha. Ela não sabe, respondeu Fleming gravemente. Algo através dela sabe. Foi então que percebi algo que todos havíamos ignorado. Dr. Fleming, você disse que o incidente anterior foi em 1897, certo? E o atual é em 1980? 83 anos, completou Cooper, compreendendo a implicação. Não é um ciclo de 100 anos como pensávamos. Fleming parou abruptamente. Meu Deus, é o ciclo orbital. Orbital? Não é uma questão de tempo terrestre, explicou ele, sua voz baixa com espanto. É quando seus mundos se alinham com o nosso, a cada 83 anos terrestres. Mais à frente, Emily havia parado diante de uma parede aparentemente sólida. Seus dedos traçavam um padrão complexo nas pedras, e para o assombro de todos, seções inteiras da rocha começaram a deslizar sem ruído, revelando uma câmara circular enorme. A câmara era dominada por um poço central, um círculo perfeito de escuridão que descia a profundidades impossíveis. Ao redor, 7 pilares de pedra cobertos de símbolos formavam um heptágono perfeito, e no teto abobadado, um mapa estelar entalhado, não das constelações conhecidas na Terra, mas de algum céu alienígena. É uma estação, murmurou Emily, sua voz agora completamente transformada, mais profunda, ressoante e antiga. Um nó na rede, um ponto de coleta. Enquanto o grupo entrava cautelosamente na câmara, notei algo perturbador. Entre os símbolos nos pilares havia fotografias, centenas delas de diferentes épocas. Rostos humanos olhando de volta, alguns do século XIX, outros mais recentes. Os desaparecidos de 1897, e junto a eles fotos recentes, Billy Morrison e Darren Myers, ambos sorrindo placidamente, seus olhos estranhamente vazios. Eles ainda estão vivos,
sussurrou alguém. Não, corrigiu Fleming. Eles estão preservados, catalogados. Cooper, examinando o outro lado da câmara, encontrou algo igualmente perturbador. Equipamentos modernos integrados perfeitamente à estrutura antiga. Computadores, monitores, dispositivos de aparência médica, todos parecendo funcionar sem fonte de energia visível. É um laboratório, disse ele, tocando um monitor que exibia dados biométricos humanos. Eles têm nos estudado. Por quanto tempo? O som de pedra deslizando contra a pedra fez todos se virarem. A entrada pela qual havíamos chegado estava se fechando. Ao mesmo tempo, o nevoeiro começava a fluir para dentro da câmara, não da entrada, mas emergindo do próprio poço central, como fumaça subindo de um abismo sem fundo. Eu, em um lampejo de compreensão, corri para examinar mais de perto as fotografias. Eles não estão pegando pessoas aleatoriamente. Olhem os sobrenomes. Morrison, Cooper, Martinez, Watson, Fleming. São sempre as mesmas famílias a cada ciclo. Linhagens selecionadas, confirmou a voz através de Emily. Melhoradas, monitoradas. Novo som ecoou pela câmara, batidas rítmicas como tambores subterrâneos. O nevoeiro começou a formar-se em colunas distintas, cada uma aproximadamente do tamanho e forma de um humano, mas sem feições, apenas silhuetas brancas pulsantes. Senti uma presença atrás de mim e virei-me, encontrando-me cara a cara com uma dessas figuras. Dentro da brancura, formas se moviam, complexas, geométricas, como circuitos tridimensionais constantemente se reconfigurando. O que vocês querem? Perguntei, minha voz surpreendentemente firme. Emily respondeu, mas não era mais Emily. Sua boca movia-se, mas a voz que saía era composta de múltiplas camadas sobrepostas. Queremos o que sempre quisemos, David Martinez. Continuar o trabalho. O experimento humano não está completo. Experimento humano? Cooper avançou, sua arma ainda erguida, embora instintivamente soubesse que seria inútil contra as entidades. Vocês estão nos tratando como ratos de laboratório? A forma nebulosa mais próxima de mim inclinou-se ligeiramente, como em um gesto contemplativo. Não tinha rosto, mas senti-me intensamente observado, como se milhares de olhos me estudassem simultaneamente. Impreciso, respondeu a voz coletiva através de Emily. Não como ratos, como jardineiros. Nós semeamos. Vocês crescem. Nós colhemos o conhecimento. Senti uma vibração estranha em meu bolso. Era a carta de Jeremiah, sua temperatura aumentando, a ponto de quase queimar através do tecido. Quando a retirei, as palavras no papel estavam mudando, as letras fluindo e reorganizando-se diante de meus olhos. Os túneis são um sistema nervoso. Li, mal reconhecendo as novas palavras que apareciam. Point Harbor inteira é um receptor. Um laboratório vivo, completou Fleming, sua mente acadêmica tentando processar a escala da revelação. Não apenas agora, mas desde sua fundação. A cidade inteira existe para nos observar evoluindo, concluiu Rachel Watson, abraçando Emily protetoramente, mesmo que a menina não fosse mais exatamente sua filha naquele momento. A figura, nebulosa próxima a mim, estendeu algo semelhante a um braço. Um apêndice fino e ondulante que terminou tocando a carta. No instante do contato, experimentei uma avalanche de imagens mentais tão intensas que caí de joelhos. Vi seres de luz planando sobre um oceano primordial, manipulando moléculas, codificando DNA, semeando a vida em um planeta jovem. Vi cidades humanas surgindo sob sua orientação sutil, colapsos civilizacionais cuidadosamente orquestrados, conhecimentos liberados em momentos precisos da história. Vocês... Ofeguei quando a visão cessou. Vocês criaram a humanidade? Não criar, guiar, refinar. Há muitos jardineiros para muitos jardins no universo. Cooper, ainda lutando para aceitar a magnitude do que estava sendo revelado, apontou para as fotografias. E as pessoas que vocês levaram? O que aconteceu com elas? Em resposta, a massa de nevoeiro no centro da câmara se abriu como uma cortina, revelando figuras humanas suspensas em cápsulas translúcidas, dezenas delas. Não apenas Billy e Darren,
mas pessoas vestidas com roupas de diferentes épocas, todas aparentemente dormindo, suas expressões serenas. Eles estão vivos, murmurei, reconhecendo rostos das fotografias. Vivos, mas transformados, explicou a voz através de Emily, aprimorados para servir como interfaces. Para compreender os humanos, precisamos de tradutores. Fleming aproximou-se de uma das cápsulas onde flutuava um homem de barba, usando roupas do século XIX. Os desaparecidos de 1897, todos eles, preservados por quase um século. A revelação que se seguiu destroçou todos os fundamentos da compreensão humana. As entidades não eram invasores ou visitantes. Elas sempre estiveram ali desde o princípio, guiando a evolução humana, selecionando certas linhagens para aprimoramento, colhendo periodicamente os resultados de seus experimentos genéticos de longo prazo. Point Harbor e outras cidades. Como ela ao redor do mundo eram essencialmente fazendas humanas cultivadas com propósito específico. A história, a civilização, o próprio desenvolvimento humano, tudo parte de um experimento controlado. Eu, ainda tentando processar as imagens transmitidas, percebi algo crucial. Mas por quê? Qual é o objetivo final? Emily, ou a entidade falando através dela, moveu-se para o centro da câmara, para o poço que parecia não ter fundo. Quando falou novamente. Sua voz continha um tremor ligeiramente reconhecível como medo. Sobrevivência. Nós estamos morrendo. Nossa forma de vida está chegando ao fim de seu ciclo evolutivo. Precisamos de sucessores. A imensidão dessa afirmação caiu sobre o grupo como um peso esmagador. Não éramos cobaias em um experimento cruel. Éramos potenciais herdeiros de uma civilização antiga, além da compreensão, sendo preparados para receber um legado cósmico. E se recusarmos? Perguntou Cooper, sua voz tensa. A resposta veio não em palavras, mas em uma nova visão compartilhada por todos na sala. Um universo gradualmente escurecendo, civilizações inteiras desaparecendo, conhecimento acumulado por Helm se perdendo no vazio. O fim não apenas da humanidade, mas de incontáveis formas de consciência através do cosmos. Não é exatamente uma escolha justa, observei amargamente. A entidade, através de Emily, inclinou a cabeça. Escolha. Conceito humano interessante. Nós nunca tivemos escolhas. Um silêncio opressivo preencheu a câmara, enquanto cada pessoa lutava para processar a magnitude da revelação. A humanidade não era o ápice da evolução na Terra, mas um projeto em andamento, cuidadosamente orientado por seres que existiam em uma dimensão apenas parcialmente alinhada com a nossa. Quanto tempo? Perguntei finalmente. Quanto tempo até que vocês acabem? As formas nebulosas pulsaram em sincronização antes que a resposta viesse através de Emily. Tempo é impreciso entre dimensões. Para vocês, aproximadamente 7 gerações humanas. 2 séculos, traduziu Fleming. Eles estão nos dando 2 séculos para nos prepararmos para herdar o que exatamente? Em resposta, o chão da câmara iluminou-se com projeções que pareciam emergir da própria pedra. Modelos matemáticos complexos, estruturas moleculares impossíveis, tecnologias que desafiavam a compreensão atual. Cooper, pragmático como sempre, focou-se no problema imediato. E o que acontece agora com Point Harbor, com as pessoas na superfície? Uma mudança sutil ocorreu na sala. As entidades nebulosas pareceram contrair-se ligeiramente, como se hesitantes. Quando a voz falou novamente através de Emily, havia uma qualidade diferente nela, quase apologética. O ciclo de 1980 é diferente. Crítico. Vocês avançaram mais rapidamente que o previsto. As armas nucleares mudaram os cálculos. Compreendi primeiro. Vocês estão preocupados que possamos nos destruir antes de estarmos prontos para receber seu legado. Sim. A probabilidade aumentou para 78,3% desde o último ciclo. Inaceitável. Rachel, que até então estivera quieta, aproximou-se de sua filha, mas não exatamente sua filha. O que vocês fizeram com Emily? Ela ainda está aí dentro? A pergunta pessoal pareceu confundir momentaneamente as entidades. A forma nebulosa mais próxima de Rachel ondulou, reconfigurando-se.
Emily Watson é especial. Uma convergência. Genética rara. Ela está presente, mas expandida, melhorada. Respondendo ao xerife Cooper, continuou a voz através da menina, voltando à questão anterior. Point Harbor deve ser ajustada, realinhada. Ajustada como? Insistiu Cooper, sua mão instintivamente movendo-se para a arma. Em vez de responder, diretamente a câmara inteira tremeu. Lá em cima, na superfície, algo estava acontecendo. Algo grande o suficiente para ser sentido mesmo nas profundezas dos túneis. A cidade está sendo reposicionada, explicou a voz coletiva. Temporariamente, deslocada para facilitar as modificações necessárias. As implicações atingiram o grupo como uma onda gelada. A cidade inteira, com todos os seus habitantes, estava sendo de alguma forma removida da realidade normal. Vocês não podem simplesmente tirar uma cidade do mapa, protestei. Não é a primeira vez, respondeu a voz calmamente. 1897, 1814, 1731. A cada ciclo, ajustes são necessários. Depois a cidade retorna. Poucos percebem a diferença. Fleming, que havia estado estudando as projeções no chão, ergueu os olhos com uma expressão de horror crescente. Esses não são apenas ajustes. Vocês estão acelerando algum tipo de evolução forçada. Correção genética, confirmou a voz. Certos traços precisam ser amplificados, outros removidos. Para o próximo estágio. A sala sacudiu novamente, mais violentamente. Poeira antiga caiu do teto da câmara. Entre os refugiados da biblioteca, pânico começou a se espalhar. Precisamos voltar para a superfície, gritou alguém. Não podemos ficar presos aqui embaixo. Cooper tentou manter a ordem, mas a situação estava rapidamente descontrolando-se. 2 pessoas correram para a entrada apenas para descobrir que estava selada. Outras começaram a gritar, exigindo respostas. Foi então que notei algo perturbador. As entidades nebulosas estavam observando as reações humanas com o que só podia ser descrito como interesse científico. Cada explosão emocional, cada resposta de medo, tudo estava sendo registrado, analisado, catalogado. Vocês estão nos testando, percebi em voz alta. Agora mesmo, isso é parte do experimento. A forma nebulosa mais próxima de mim pareceu expandir-se ligeiramente, como em reconhecimento, adaptabilidade, resiliência, qualidades necessárias para os sucessores. Em meio ao caos crescente, Emily, ou o que estava falando através dela, continuou impassível. Escolhemos as linhagens com cuidado. Martinez, Cooper, Fleming, Watson, Morrison. Vocês carregam os marcadores. Marcadores para quê? Exigiu. Rachel, para a sucessão. Outro tremor ainda mais forte sacudiu a câmara. Desta vez, rachaduras apareceram nas antigas paredes de pedra. O que quer que estivesse acontecendo na superfície estava afetando até mesmo esta estrutura aparentemente indestrutível. Algo está errado, declarou Emily subitamente, sua voz infantil rompendo brevemente através da entidade que a controlava. O realinhamento está instável. As formas nebulosas moviam-se agora com o que parecia ser agitação, pulsando rapidamente, comunicando-se entre si em flashes de luz que humanos não podiam compreender. Fleming, observando os monitores embutidos, nos pilares antigos percebeu algo alarmante. Os padrões, eles estão mudando. Como se algo estivesse interferindo com o processo. Senti novamente o calor da carta em meu bolso. Quando a retirei, as palavras haviam mudado mais uma vez. Uma única frase se destacava agora, escrita com a caligrafia de meu ancestral Jeremiah. Eles não são os únicos observando. No mesmo instante, um novo tremor, diferente dos anteriores, quase como um pulso elétrico, percorreu a câmara. As luzes piscaram. Os monitores alienígenas chiaram com interferência. E por um segundo, apenas um breve momento, algo pareceu piscar na escuridão do poço central. Algo que não pertencia às entidades nebulosas. Algo mais antigo, mais profundo. Algo que observava tanto os humanos quanto seus jardineiros cósmicos. O que foi isso? Sussurrou Cooper, que também havia vislumbrado a anomalia.
A reação das entidades foi imediata e inequívoca. Medo. As formas nebulosas recuaram do poço, reagrupando-se protetoramente ao redor das cápsulas, contendo os humanos em suspensão. Emily caiu de joelhos, seu corpo pequeno tremendo violentamente enquanto forças conflitantes lutavam por controle. Quando ela falou novamente, sua voz oscilava entre a da entidade e algo diferente, algo que soava estranhamente como o próprio Jeremiah Martinez. Eles mentiram. Não são jardineiros. São refugiados. E não estamos sozinhos neste jardim. Refugiados? Repeti, ajoelhando-me ao lado de Emily, que agora tremia incontrolavelmente. De quê? A câmara inteira estremeceu novamente, mais violentamente. Um dos pilares antigos rachou da base ao topo, emitindo um som agudo como cristal quebrando. As entidades nebulosas moviam-se freneticamente agora, suas formas alongando-se e contraindo-se em padrões que sugeriam extrema agitação. Do vazio, respondeu Emily, sua voz alternando entre a infantil e outra mais profunda, masculina, como se dois seres diferentes falassem através dela. Eles fogem do consumidor de estrelas. Rachel tentou segurar sua filha, mas recuou instantaneamente. Com um grito de dor, a pele da menina estava quente demais para o toque, quase incandescente. O que está acontecendo com ela? Gritou a mãe desesperada. Fleming, que observava os monitores alienígenas nos pilares, respondeu com horror crescente. Ela está servindo como condutor para duas frequências diferentes. Está literalmente sendo rasgada por dentro. Cooper, sempre o homem de ação, apontou para o poço central onde algo inegavelmente se movia nas profundezas. Um brilho violeta que não deveria existir naquela escuridão total. Precisamos sair daqui. Agora! Não há para onde ir, respondeu uma das entidades nebulosas, usando agora sua própria voz. Um som metálico, sintético, como engrenagens girando a alta velocidade. A cidade está no meio do deslocamento, entre realidades. Eu, ainda segurando a carta de Jeremiah que continuava a mudar, senti uma conexão inexplicável com meu ancestral. Como se, de alguma forma, ele estivesse presente, comunicando-se através do tempo. Jeremiah descobriu algo em 1897, declarei, peças se encaixando em minha mente. Algo que vocês não queriam que ele soubesse, sobre os outros. A carta em minhas mãos subitamente pegou fogo. Não um fogo normal, mas chamas violetas idênticas ao brilho no poço. Em vez de queimar a papel, as chamas pareciam revelar um texto oculto, palavras escritas com algum tipo de tinta invisível. Não são os únicos deuses. Há outros mais antigos. Os primeiros. O teto da câmara agora exibia fissuras por onde o nevoeiro da superfície começava a escorrer. Não o branco leitoso das entidades, mas algo mais escuro, com veios roxos pulsando em seu interior. Emily levantou-se abruptamente, seus olhos completamente negros, sua voz agora uma mistura perturbadora de 3 tons distintos. O seu próprio, o das entidades, e um terceiro, mais profundo e ressonante. Eles mentem. Não fomos criados como sucessores. Fomos criados como armas. As entidades nebulosas recuaram como se golpeadas. Uma delas avançou para Emily, tentando silenciá-la, mas Cooper interviu, colocando-se entre elas. Continue, ordenou ele à menina. O que quer dizer com armas? Emily olhou diretamente para o xerife, sangue escorrendo de seus olhos, ouvidos e nariz. Os jardineiros estão em guerra, uma guerra cósmica. Precisam de soldados que possam lutar nos reinos que eles não podem acessar. Senti uma dor aguda em meu peito, como se algo dentro de mim estivesse tentando despertar. Olhando para Cooper e Fleming, vi que eles experimentavam o mesmo. Cada um dos descendentes das linhagens escolhidas parecia estar passando por algum tipo de ativação interna. O que está acontecendo conosco? Ofeguei. Os marcadores genéticos, respondeu Fleming, dobrando-se de dor. Estão sendo ativados. O nevoeiro roxo descia agora em cascata, formando poças no chão da câmara que as entidades originais evitavam cuidadosamente. Onde o nevoeiro branco e o roxo se tocavam, faíscas de energia eram liberadas, como matéria e antimatéria, aniquilando-se mutuamente. Emily,
agora levitando alguns centímetros acima do chão, apontou para as cápsulas contendo os humanos em suspensão. Billy, Darren e os desaparecidos de 1897. Eles não estão sendo preservados, estão sendo transformados, como nós estamos sendo transformados agora, em híbridos, soldados que podem existir em múltiplos planos de realidade. As capsulas começaram a rachar, líquido amniótico esverdeado escorrendo pelas fissuras. Os corpos dentro delas tremiam, suas formas mudando de maneiras sutis, mas profundamente perturbadoras. É por isso que nós, continuou Emily apontando, para cada pessoa com linhagem marcada, somos especiais. Carregamos o código, o potencial para transcender. O brilho violeta no poço intensificou-se, projetando sombras impossíveis na câmara antiga. Rachel, desesperada, tentou novamente alcançar sua filha. Emily, lute contra isso. Volte para mim. A menina olhou para sua mãe com uma expressão de tristeza transcendental. Já não sou apenas Emily. Sou mais e menos. E precisamos escolher um lado na guerra que vem. A situação deteriorava-se rapidamente. O teto da câmara agora exibia fissuras maiores por onde o nevoeiro roxo descia em volume crescente. Os dois tipos de névoa, o branco leitoso dos jardineiros e o púrpura escuro dos primeiros, colidiam no ar, gerando mini-explosões de luz e ondas de choque que sacudiam a estrutura antiga. Eu, Cooper e Fleming, todos descendentes das linhagens marcadas, estávamos agora ajoelhados no chão, nossos corpos tremendo, enquanto transformações internas ocorriam contra nossa vontade. Sentia como se cada célula de meu corpo estivesse sendo reescrita, recalibrada para uma nova forma de existência que minha mente mal podia compreender. Precisamos escolher, ofegou Cooper, gotas de sangue escorrendo de seu nariz. Mas como? Escolhemos quando não entendemos a verdade. As cápsulas de contenção haviam se rompido completamente agora. Billy Morrison, Darren Myers e os Xianxiu Bois, desaparecidos de 1897, emergiam dos casulos líquidos, suas formas ainda humanoides, mas sutilmente alteradas. Suas peles tinham um brilho perolado, seus olhos eram completamente negros e moviam-se com uma graça fluida que sugeria músculos e articulações redesenhados. Eles completaram a transformação, explicou Emily, ainda levitando, seu corpo pequeno agora envolvido por um halo de energia pulsante. São o que nós nos tornaremos. Híbridos, capazes de existir em múltiplos planos simultaneamente. As entidades nebulosas brancas, os jardineiros, agruparam-se protetoramente ao redor dos híbridos recém-liberados, enquanto o nevoeiro, roxo dos primeiros, parecia concentrar-se ao redor de Emily e dos outros descendentes das linhagens que ainda estavam em transformação. Os lados estão sendo definidos, observou Fleming, seu corpo de acadêmico idoso contorcendo-se com mudanças que pareciam rejuvenescê-lo visivelmente. Rachel, separada de sua filha por forças que não poderia combater, voltou-se para as entidades brancas. Por que Point Harbor? Por que estas famílias específicas? Uma das entidades, maior que as outras, possivelmente um líder, moveu-se para a frente, sua forma nebulosa assumindo vagamente contornos humanoides. Este lugar tem propriedades únicas, uma confluência de linhas de energia, um nó na rede cósmica. As famílias escolhidas são geneticamente compatíveis com nossa modificação. Emily, agora obviamente um canal para os primeiros, respondeu com desdém. Meia verdade. Point Harbor foi construída sobre um portal anciante, um que eles tentam controlar, mas nunca compreenderam totalmente. O poço central, origem do brilho violeta, começou a expandir-se, suas bordas de pedra desintegrando-se como areia levada pela maré. A escuridão dentro dele não era a ausência de luz, mas algo mais fundamental, uma abertura para um espaço além da própria realidade. O portal está se desestabilizando, alertou Emily. A cidade inteira será consumida se a contenção falhar completamente. Os híbridos liberados das cápsulas, liderados por Billy Morrison, moveram-se em uníssono para as bordas do poço, seus corpos adotando posturas idênticas, braços estendidos, palmas para baixo,
como se tentassem conter algo através de pura força de vontade. O que eles estão fazendo? Perguntei, lutando para ficar de pé apesar da dor da transformação. Tentando selar o portal, respondeu Emily. Como foram programados para fazer, mas não compreendem o que estão selando. Não compreendem que os primeiros não são inimigos, mas libertadores. Cooper, cujos olhos agora alternavam entre seu castanho normal e um negro total, agarrou meu braço. Não podemos confiar em nenhum deles. Jardineiros, primeiros, estamos sendo manipulados por ambos os lados. Percebi que ele estava certo. Os dois grupos de entidades alienígenas usavam os humanos como peões em algum conflito cósmico incompreensível. A diferença era apenas de método e intenção, não de respeito pela autonomia humana. O Dr. Fleming, estudando os símbolos que se tornavam cada vez mais visíveis no ar ao redor de nós, como se a própria realidade estivesse revelando seu código subjacente, fez uma descoberta crucial. Os túneis, exclamou ele, não são apenas passagens, são um glifo gigante, um símbolo de poder. Se pudermos ativá-lo corretamente, podemos assumir o controle do portal. Como? Perguntei. As posições, respondeu Fleming, apontando para locais específicos na câmara circular. As linhagens marcadas precisam ocupar os nodos do padrão. Não como peões dos jardineiros ou dos primeiros, mas como guardiões humanos. Os dois tipos de nevoeiro agora formavam padrões de batalha no ar, símbolos de poder alienígenas, confrontando-se em uma guerra silenciosa, que distorcia o próprio tecido da realidade ao nosso redor. Emily, seu corpo pequeno agora quase completamente translúcido com energia, olhou diretamente para mim com olhos que viam muito além do mundo físico. Chegou o momento da escolha, anunciou ela. Mas não entre eles, entre nós mesmos, o que queremos nos tornar. Cooper, Fleming e eu trocamos olhares de compreensão mútua. Naquele instante crucial, algo se solidificou entre nós. Uma decisão não verbalizada, mas unânime. Nem jardineiros, nem primeiros, declarei, endireitando-me apesar da dor da transformação. Nós escolhemos a humanidade. Movi-me para uma das posições indicadas por Fleming, nos nodos do padrão gigante que formava a câmara. Cooper e o historiador seguiram meu exemplo, ocupando seus próprios lugares. A energia no ambiente mudou instantaneamente. Os símbolos no ar brilharam mais intensamente, e ambos os tipos de nevoeiro recuaram ligeiramente, como se surpreendidos. Emily, chamei. Qual é o seu lugar nisto? Não como canal para os primeiros, mas como Emily Watson. A menina, ainda suspensa no ar, pareceu lutar internamente. Seu corpo cintilava, alternando entre solidez e translucidez. Por um momento, seus olhos voltaram ao azul normal, e sua voz soou como a de uma criança assustada. Tenho medo, Sr. Martinez. Eles estão em minha cabeça. Ambos, brigando sobre mim. Rachel estendeu os braços para sua filha. Lute, Emily. Você é mais forte que eles. Os híbridos ao redor do poço intensificaram seus esforços para conter o portal em expansão. Seus corpos agora literalmente fundindo-se à pedra do chão, tornando-se parte da estrutura de contenção. Billy Morrison, o adolescente que primeiro desaparecera, olhou para Cooper com expressão de súplica. Não podemos segurar por muito tempo. Precisa decidir, xerife. O nevoeiro roxo dos primeiros concentrou-se mais densamente ao redor de Emily, enquanto as entidades brancas dos jardineiros formavam uma barreira protetora ao redor do poço, seus apêndices nebulosos entrelaçando-se com os corpos parcialmente transformados dos híbridos. O portal está atingindo massa crítica, alertou Fleming. Se colapsar completamente, não apenas Point Harbor, mas toda esta região será arrancada da realidade. Precisamos agir agora! Cooper, cujos olhos agora tinham se estabilizado em um brilho prateado, nem humanos, nem totalmente alienígenas, percebeu algo crucial. Precisamos de 7. 7 posições, 7 pontos no símbolo, nós somos apenas 3. Emily, ainda lutando, pelo controle, apontou para os outros refugiados da biblioteca. Os cidadãos comuns que haviam sido arrastados para esta situação impossível. Eles também são parte. Todos em Point Harbor têm um papel, compreendi.
Não são apenas as linhagens marcadas que importam. É a comunidade inteira, o padrão completo. Chamei 4 dos refugiados, pessoas comuns, sem linhagens especiais, sem marcadores genéticos extraordinários. Apenas humanos normais assustados. Guiei-os para as posições restantes, completando o heptágono. No instante em que o padrão foi completado, um choque de energia percorreu o chão da câmara. Os símbolos entalhados na pedra ao longo dos séculos começaram a brilhar com luz própria. Não branca como a dos jardineiros, nem roxa como a dos primeiros, mas de um azul profundo e terreno. Emily gritou. Não de dor, mas de libertação. Seu corpo pequeno desceu suavemente ao chão, a aura alienígena dissipando-se. Rachel correu para abraçá-la. As entidades de ambos os lados reagiram instantaneamente, convergindo para o centro da câmara em uma colisão cataclísmica de energias conflitantes. Branco e roxo encontrando-se, fundindo-se, lutando pelo domínio. O que fizemos? Gritou um dos refugiados aterrorizado pela tempestade energética que se formava acima de nós. Ativamos o sistema de defesa original, respondeu Fleming, seu rosto iluminado por compreensão crescente. Não construído pelos jardineiros ou pelos primeiros, mas pelos humanos originais de Point Harbor. Por pessoas como Jeremiah Martinez. No auge da tempestade energética, senti uma presença. Não alienígena, mas profundamente humana. Por um momento fugaz, vi a imagem de meu ancestral Jeremiah, não como um fantasma, mas como uma memória preservada na própria estrutura da câmara. Eles sempre estiveram em guerra, disse a memória de Jeremiah através do turbilhão de energias, usando nosso mundo como campo de batalha, nossa espécie como peões. Em 1897, encontramos uma terceira via. O poço central começou a colapsar sobre si mesmo, não em uma explosão, mas em uma implosão gradual e controlada. As entidades alienígenas de ambos os lados foram inexoravelmente puxadas para dentro, seus corpos nebulosos distorcendo-se, esticando-se, sendo comprimidos até desaparecerem no vórtice em miniatura. O que está acontecendo? Perguntou Cooper, agarrando-se ao seu lugar no padrão, enquanto ventos impossíveis açoitavam a câmara. Emily, agora completamente ela mesma novamente, respondeu com a simplicidade da sabedoria infantil. Estamos mandando eles de volta. Para onde vieram? Todos eles. Os híbridos ao redor do poço, Billy, Darren e os outros, pareciam estar se dissolvendo, suas formas retornando gradualmente a uma aparência mais humana, à medida que a influência alienígena era sugada para o vórtice. Vão sobreviver? Perguntei, horrorizado. Fleming confirmou com um movimento de cabeça sua expressão séria. Se mantivermos o padrão até o fim, sim, eles serão restaurados, como todos nós. O vórtice diminuía rapidamente agora, o brilho azul terreno do padrão heptagonal, forçando-o a contrair-se cada vez mais. As últimas entidades alienígenas lutavam contra a sucção, mas era inútil. Com um estalo final que sacudiu a própria realidade, o portal fechou-se. O silêncio que se seguiu foi tão intenso quanto o caos que o precedera. Por longos momentos, ninguém falou, ninguém se moveu. A câmara ancestral, embora rachada e danificada, permanecia de pé, um testemunho da engenhosidade humana frente a forças cósmicas incompreensíveis. Fui o primeiro a quebrar a imobilidade, caminhando até Billy Morrison, que jazia inconsciente, onde antes estivera sua cápsula. Seu pulso era estável, sua respiração normal. Humano novamente, ou pelo menos tão humano quanto qualquer um de nós ainda era. Acabou? Perguntou Rachel, abraçando Emily protetoramente. A menina parecia exausta, mas seus olhos haviam retornado ao azul normal, e nenhum traço da presença alienígena permanecia visível. Não, respondeu Fleming, examinando os símbolos na parede que, embora não mais brilhantes, pareciam permanentemente alterados. Apenas estabelecemos que uma trégua. Cooper ajudou os outros refugiados a se levantarem. Todos pareciam desorientados, como pessoas despertando de um sonho compartilhado. Como voltamos para a superfície? Perguntou alguém. Como sabemos que a cidade ainda está lá? Era uma pergunta pertinente. O nevoeiro havia desaparecido da câmara,
Mas não havia maneira de saber o que encontraríamos acima. Há apenas um jeito de descobrir, disse eu, dirigindo-me para a escada por onde havíamos descido. A porta no topo, que antes estava selada, agora se abria facilmente sob meu toque. O grupo subiu em silêncio, ajudando os feridos e carregando aqueles que, como Billy, permaneciam inconscientes. Quando finalmente emergimos no porão da biblioteca, encontramos o prédio intacto, embora com sinais claros da tempestade energética que havia ocorrido. Livros caídos, janelas quebradas, os padrões geométricos agora permanentemente gravados no vidro restante. Lá fora, a noite estava excepcionalmente clara. O nevoeiro havia se dissipado completamente, revelando um céu estrelado de beleza impossível. Point Harbor parecia intacta, embora um silêncio sobrenatural ainda pairasse sobre as ruas. Nos dias que se seguiram, a vida retornou lentamente à normalidade, ou ao que passava por normalidade após um evento daquela magnitude. Os cidadãos de Point Harbor que não haviam estado na biblioteca tinham apenas lembranças nebulosas do ocorrido. Impressões de um nevoeiro estranho, sonhos inquietantes, sensações de estarem sendo observados. Mas nada da verdade completa e terrível. A história oficial, cuidadosamente construída por Cooper e apoiada pelo prefeito, falava de um fenômeno meteorológico raro, combinado com um vazamento de gás natural que havia causado alucinações coletivas. A maioria aceitou esta explicação, ansiosa por deixar para trás a experiência perturbadora. Mas para aqueles que estiveram na Câmara, nada seria como antes. Encontrei Fleming na biblioteca uma semana depois, catalogando meticulosamente os símbolos que agora adornavam permanentemente as janelas. Acha que eles voltarão? Perguntei, ajudando o idoso historiador a organizar suas anotações. Eventualmente, respondeu ele sem levantar os olhos. Mas não em nosso tempo. O sistema que ativamos reprogramou o ciclo. Compramos algumas gerações, pelo menos. E os outros? Aqueles que chamava de primeiros? Fleming suspirou, finalmente olhando para mim. Essa é a pergunta que me mantém acordado à noite. Não eram libertadores, David. Apenas um tipo diferente, de conquistador. Naquela mesma tarde visitei o farol de Point Harbor, recentemente reacendido. O faroleiro, um homem idoso que raramente falava com estranhos, me reconheceu imediatamente. Você é um deles, disse ele simplesmente. Um guardião, como seu antepassado antes de você. Ele me mostrou a verdadeira função do farol. Não apenas para guiar navios, mas para manter ativo um campo de proteção sutil que mantinha o portal subterrâneo em estado dormente. Uma tecnologia que parecia primitiva, mas que incorporava princípios que a ciência humana ainda não havia descoberto formalmente. Sempre soubemos, explicou o faroleiro. Algumas famílias sempre souberam. Mantivemos o conhecimento vivo, passando de geração em geração. Cooper havia retornado aos seus deveres como xerife, mas eu notava as mudanças nele, a nova percepção em seus olhos, o modo como ocasionalmente parava, inclinando a cabeça como se ouvisse frequências inaudíveis. Para os outros, ainda estou me transformando, confessou ele quando perguntei. Mais lentamente agora, mais sutilmente. Mas a mudança começou, e não pode ser completamente revertida. O mesmo valia para todas as linhagens marcadas, e em menor grau, para todos que estiveram na Câmara. Algo havia sido desperto em nós. Um potencial adormecido, manipulado durante séculos por forças alienígenas, mas agora seguindo seu próprio caminho evolutivo, sem direção externa. Emily Watson havia mudado de maneiras mais evidentes. Sua inteligência, já excepcional, agora manifestava-se de formas que desafiavam explicação. Ela desenhava esquemas para dispositivos impossíveis, resolvia problemas matemáticos que confundiam professores universitários, e, por vezes, falava em línguas que ninguém reconhecia, fragmentos de conhecimento alienígena que permaneciam em sua mente. Ela sonha com as estrelas, contou Rachel a mim durante uma visita. Não como pesadelos, mas como memórias, como se parte dela ainda estivesse conectada a algo maior. Na última noite antes de deixar Point Harbor,
Meu artigo sobre modernização tecnológica agora transformado em uma história sobre resiliência comunitária após um desastre natural. Fui até a praia. A lua refletia-se na água perfeitamente calma, criando um caminho de luz que parecia convidar-me a caminhar para o horizonte. Por um momento, apenas um instante fugaz, vi o nevoeiro novamente. Não ameaçador agora, mas como um lembrete, uma promessa, um aviso. Estaremos prontos. Sussurrei para o oceano vazio. Quando vocês voltarem, estaremos prontos. Boston, 1997. David Martinez, agora com cabelos grisalhos e rugas que marcavam uma vida de investigação incansável, observava meu neto Kevin brincar no parque. O menino de 7 anos tinha os mesmos olhos intensamente azuis de Emily Watson, não por coincidência. As linhagens marcadas como Cooper havia previsto continuavam sua lenta transformação através das gerações. Não guiadas por entidades alienígenas agora, mas seguindo um caminho evolutivo único, puramente humano em sua imprevisibilidade. No bolso de meu casaco, carregava uma carta, não a de Jeremiah desta vez, mas uma de Fleming, agora falecido. Sua última comunicação antes de partir, detalhando descobertas sobre outros locais como Point Harbor, outros nodos na rede cósmica onde encontros semelhantes haviam ocorrido. São mais numerosos do que pensávamos, escrevera ele. E o ciclo, embora alterado, não foi interrompido completamente. Kevin interrompeu sua brincadeira subitamente, olhando para o céu com expressão de curiosidade intensa. Segui seu olhar. O dia estava perfeitamente claro, sem nuvens, mas por um instante fugaz, algo pareceu ondular no ar. Um reflexo distorcido como calor subindo do asfalto em dia de verão. "Vovô", chamou Kevin, sua voz infantil carregando uma estranha certeza. "Eles ainda estão observando, não estão?" Tomei a pequena mão na minha. Nem todos os descendentes das linhagens originais manifestavam os marcadores. A maioria vivia vidas perfeitamente normais. Mas ocasionalmente, como com Kevin, as capacidades adormecidas despertavam com força renovada. "Sim", respondi honestamente. "Estão observando, mas à distância agora." "E quando voltarem?" Sorri, vendo no rosto do neto traços de Cooper, de Fleming, de Emily, dos guardiões que haviam feito sua escolha naquela câmara sob Point Harbor 17 anos antes. "Quando voltarem, estaremos prontos", respondi, repetindo as palavras que havia dito ao oceano vazio naquela noite. Não como armas ou sucessores, mas como iguais. Kevin concordou com a solene sabedoria que apenas crianças possuem, voltando à sua brincadeira. Acima, o céu momentaneamente ondulou novamente. Não uma ameaça, mas um lembrete. A próxima vez seria diferente. Havia uma nova história sendo escrita. Você já notou como a névoa transforma lugares familiares em paisagens estranhas e misteriosas? Como os contornos conhecidos se dissolvem e, de repente, você se pergunta se realmente conhece aquele caminho que percorre todos os dias? Na próxima vez que um nevoeiro descer sobre sua cidade, observe atentamente. Note como ele se move. Se parece seguir padrões, se parece observar. Talvez algumas cidades não sejam apenas assentamentos humanos. Talvez sejam nodos em uma rede mais ampla. Pontos de encontro entre realidades. E talvez você, com seu DNA único, seu código genético particular, seja mais importante nessa rede cósmica do que jamais imaginou. As entidades no nevoeiro podem estar observando, podem estar avaliando, podem estar esperando. Mas lembre-se, quando o inevitável encontro ocorrer, a escolha será sua, sempre sua. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário. Porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.